No início de 1943, o exército dos Estados Unidos da América se recuperava de seu fracasso inicial contra o Eixo na Tunísia. A Batalha do Passo de Kasserine foi um alerta devastador, deixando mais de 5.000 baixas americanas e a reputação do exército em ruínas. Havia grande ceticismo entre os aliados sobre a capacidade das tropas americanas inexperientes enfrentarem os veteranos alemães. Em março de 1943, o cenário se preparava para a redenção perto de El Guetar. A primeira divisão de infantaria dos Estados Unidos da América, a Grande Vermelha, preparava-se para um ataque crucial às defesas do Eixo. Mas os alemães tinham outros planos. A experiente 10ª Divisão Panzer, com tanques poderosos e tropas veteranas, lançou um ataque surpresa para frustrar os planos inimigos e ameaçar os americanos antes de sua ofensiva. O que se seguiu foi um confronto feroz e decisivo. No centro desse confronto estava o 601º Batalhão Destruidor de Tanques, uma unidade determinada a provar que Kasserine não era o fim, mas sim um começo, uma lição aprendida com sangue e fogo. Al-Ghatar foi palco da primeira grande vitória blindada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra, silenciando dúvidas e provando que os americanos estavam prontos para enfrentar o Eixo. Acompanhe enquanto exploramos a Batalha de Al-Ghatar e as estratégias que garantiram a vitória dos aliados. Após a derrota catastrófica no Passo de Kasserine, o general Dwight D. Eisenhower agiu rapidamente para reformar a liderança do Segundo Corpo. Em março, ele demitiu o Major-General Lloyd Fredendall, amplamente criticado por seu comando, e o substituiu pelo dinâmico Tenente-General George S. Patton, que já havia mostrado liderança na libertação de Casablanca, Marrocos, em novembro de 1942. A primeira missão do novo Segundo Corpo foi uma ofensiva para distrair o Eixo do ataque planejado para março pelo general britânico Bernard Montgomery à linha de Marat, no sudeste da Tunísia. Patton planejou que a primeira divisão de infantaria do Major-General Terry Allen atacasse e ocupasse Gafsa, ao sul de Fariana, a cerca de 45 milhas de distância. Ao perceber que um regimento de infantaria de Allen não tinha apoio antitanque, Patton ordenou que Allen resolvesse. Allen escolheu o 601º Batalhão Destruidor de Tanques para fornecer o apoio antitanque solicitado. Os italianos da Divisão Santoro defenderam a região de Gafsa e El Ghatar. Na primavera de 1943, o exército italiano estava amplamente desmoralizado. Em 17 de março, a primeira divisão de infantaria e a 601 tomaram Gafsa sem resistência. Animado pela vitória fácil, Patton ordenou ao general Allen que capturasse El Ghatar. A cidade, localizada em uma rodovia principal entre Gafsa e Gabes, era um ponto estratégico de observação. O 601º Batalhão Destruidor de Tanques, sob o comando do tenente-coronel Agacho de Baker, usava principalmente o M3 Gun Motor Carriage. O M3 Half-Track convertido e equipado com canhão francês de 75 mm foi criado como solução temporária para treinamento, mas acabou empregado em combate na Operação Tocha e depois. Apesar de seu canhão penetrar 3 polegadas de blindagem a 1000 jardas, a blindagem fina e o compartimento aberto do M3 o tornavam vulnerável à artilharia e fogo lateral. O 601º possuía alguns M6 GMCs caminhões de 3 a 4 toneladas com 37 mm obsoletos. Esses veículos, levemente blindados e inadequados para a linha de frente, eram usados em posições mais seguras na retaguarda. Em março de 1943, o 601º dispunha de 31 M3S em condições de uso e 5 M6S do seu contingente original, tendo sofrido perdas em combates anteriores. O
batalhão, composto pelas companhias A, B e C, também tinha unidades logísticas e de reconhecimento para apoio às operações. O 61º Batalhão Destruidor de Tanques estava posicionado ao norte da estrada principal para proteger 2 batalhões de artilharia avançados. O tenente-coronel Baker posicionou as companhias B e C à frente da artilharia, enquanto a companhia A ocupou um ponto estratégico na encosta com vista para a estrada. Pelotões formaram uma linha de postos avançados à frente das companhias B e C, apoiados por 2 M3 GMCs e vários M6 GMCs. Com as posições definidas, o batalhão parecia pronto para avançar. Apesar disso, os alemães estavam prontos e atacaram antes. Temendo um avanço aliado pela rodovia 15, eles atacaram preventivamente com a 10ª Divisão Panzer. Mesmo com o efetivo reduzido, a divisão mobilizou 57 tanques e número similar de blindados leves, como semi-lagartas e carros blindados. Essa força foi apoiada por infantaria, artilharia e alguns recursos aéreos, tornando-a uma das unidades do eixo mais formidáveis restantes no norte da África. Essa formação de tanques alemães incluía variantes como o poderoso Panzer 4G com canhão de 75 mm capaz de perfurar qualquer tanque americano a 1000 jardas, às 4H-45, o ataque alemão foi sinalizado quando um motociclista foi capturado nos postos de reconhecimento. Após o interrogatório, ele disse que a 10ª Divisão Panzer atacaria às 05 horas. O alerta chegou rápido ao quartel-general, dando às equipes dos destroyers de tanques poucos minutos para se prepararem para o ataque. Baker se preocupava porque seus posicionamentos defendiam a artilharia da infantaria, mas não de ataques blindados. Apesar disso, ele manteve suas posições. A estrada forçou os Panzers a entrarem nas zonas de tiro das companhias A e B, enquanto o terreno pantanoso perto do Lago Salgado restringiu o movimento dos blindados, mantendo os veículos ao alcance. Se os alemães fossem ao norte, a companhia C atacaria. Sem tempo para se reposicionar, Baker confiou na defesa. Pouco depois, a linha do posto avançado ouviu veículos blindados se aproximando do sudeste. Com a luz do luar, os americanos viram 16 tanques alemães avançando com centenas de soldados de apoio. Os pelotões de reconhecimento esperaram o inimigo se aproximar a 200 jardas e então abriram fogo com metralhadoras, apoiados pelos M6 GMCs com munição de canister e projéteis perfurantes. Enquanto a infantaria alemã sofria baixas, os tanques avançavam imunes às armas leves. Usando tiros traçantes de suas metralhadoras coaxiais, os experientes soldados do Afrika Korps localizaram os veículos americanos e os alvejaram com seus canhões principais. Os semi-lagartas americanos foram destruídos rapidamente. Sobrecarga fez os pelotões recuarem, realizando 2 ações de retardamento antes de se retirarem para a companhia na encosta. O terceiro pelotão da companhia B, perto da rodovia, foi o primeiro a enfrentar os tanques alemães em avanço. O comandante do pelotão descreveu o momento de forma vívida. Quando o inimigo ficou visível no horizonte, ordenei abrir fogo. Minhas armas imediatamente abriram fogo contra o inimigo. Os M3 General Motors Company estremeceram ao disparar seus canhões de 75 mm, acertando golpes críticos mesmo com vulnerabilidades. Um veículo desativou 2 Panzers rapidamente, enquanto o outro mirava tanques próximos. Com 5 projéteis bem direcionados, a tripulação destruiu ao menos 2 veículos inimigos e retardou o avanço do eixo. Essa resistência inicial definiu o tom para a batalha feroz que se seguiu. Ao amanhecer no horizonte leste, a força alemã dividiu o ataque.
Parte da força desviou para atacar as posições das companhias B e C, enquanto o grupo principal, composto por 30 tanques, avançou pela rodovia em direção a El Getar. No caos da batalha, os americanos calcularam mais de 100 tanques alemães, bem acima da força real da 10ª Divisão Panzer. Esses enganos eram frequentes na poeira, fumaça e tensão do combate, onde blindados, semilagartas ou caminhões podiam ser confundidos com tanques. A força alemã avançando, destacada contra o sol nascente, deve ter parecido enorme para os homens das companhias B e C. Cada companhia tinha 2 pelotões à frente e um na reserva, enquanto os destroyers de tanques ficavam escondidos atrás das colinas. Observadores guiavam as equipes, que subiam as colinas, atiravam nos tanques inimigos e recuavam para não serem detectados. Isso resultou em um perigoso jogo de gato e rato, com tripulantes de tanques alemães caçando os destroyers americanos. Enquanto isso, a infantaria alemã avançava pelas colinas para infiltrar-se nas linhas americanas. Posições. Quando eles surgiram, metralhadoras americanas, submetralhadoras e canhões de 75 mm abriram fogo, mantendo-os afastados. Granadas de artilharia caíam como chuva, cobrindo a área de poeira e fumaça, que era ainda mais agitada pelo reposicionamento constante dos half-tracks. A cena rapidamente se transformou no inferno do combate. Canhões trovejando, o estalo agudo das metralhadoras e das Thompsons, os gritos dos feridos, tudo encoberto pela poeira e pela névoa. A intensidade dos combates obriga as equipes dos destroyers de tanques a ficarem expostas por muito tempo ao fogo inimigo. A artilharia americana, atrás dos destroyers de tanques, dava apoio esporádico à infantaria nas colinas próximas. Apesar dos projéteis serem ineficazes contra tanques, forçaram as forças alemãs a se dispersar. A principal força do eixo, composta por 30 tanques, avançou em direção a El Getar pela rodovia 15, passando pelas companhias B e Mar e chegando ao alcance da companhia A. As tripulações dos tanques alemães, ao avistarem os americanos, solicitaram uma cortina de fumaça para ocultar seus movimentos e forçar os americanos a abrirem fogo a uma distância extrema. Apesar das ordens de Baker para a Companhia A enfrentar os alemães, o forte poder de fogo inimigo obrigou seus blindados a buscar cobertura ao sul, em terreno pantanoso e campo minado, interrompendo o avanço e forçando a retirada. A habilidade dos alemães em recuperar tanques sob fogo impressionou Baker, revelando uma tática que sua unidade não tinha. Os tanques alemães em fuga se juntaram aos atacantes restantes contra as companhias B e C, lançando outro ataque. Os americanos reagiram com força, enquanto o sargento Shima mantinha fogo contínuo de metralhadora .50 contra a infantaria e tanques inimigos. A batalha foi custosa para os americanos, pois seus M3 foram atingidos, ficaram sem munição e tiveram que recuar para a posição mais defensável. O relato do capitão Sam Carter captura a intensidade e a confusão da batalha em El Getar. De sua posição elevada, ele viu as forças alemãs avançarem pelo Vale da Morte, chamado assim pelos combates intensos e muitas baixas. Os tanques alemães avançaram em uma formação compacta, misturados com infantaria e veículos blindados, tornando-os vulneráveis ao fogo de artilharia e dos destroyers de tanques americanos. Carter testemunhou o forte fogo de artilharia e a destruição dos dois lados. Os tanques alemães entraram em um campo minado, atrasando seu avanço e permitindo que o 601 causasse pesadas baixas antes de recuarem. A chegada dos destroyers de tanques M10 aumentou o poder de fogo, mas logo foi neutralizada pelos alemães em posições defensivas fora de alcance. As observações de Carter destacam os desafios táticos enfrentados por ambos os lados durante a batalha, especialmente as pesadas perdas e o impacto desmoralizante sobre as forças alemãs, que até então não haviam sido detidas apenas por artilharia e infantaria.
A fase final da batalha em El Guetar viu os alemães lançando outro ataque coordenado, desta vez com apoio de aeronaves e um bombardeio de artilharia. A infantaria alemã e os tanques avançaram, mas foram repelidos por um forte contra-ataque da 601ª Artilharia e dos destruidores de tanques. As forças americanas usaram seu poder de fogo restante de artilharia e destruidores de tanques com efeito devastador, lançando projéteis altamente explosivos e fogo de metralhadora sobre a infantaria alemã em avanço, forçando-os a recuar. O segundo ataque alemão foi rapidamente repelido e os atacantes fugiram sob intenso fogo de artilharia americana. Às 8h20, o ataque alemão às posições americanas começou a vacilar. Apesar das pesadas baixas, o 601º Batalhão Destruidor de Tanques causou grandes perdas nos panzers atacantes. Ao nordeste, o 3º Batalhão do 18º Regimento conteve os Panzer Grenadier, enquanto o 32º Regimento de Artilharia bombardeou as forças alemãs atrás do 601º. Com a chegada de mais reforços da 1ª Divisão de Infantaria, incluindo o Batalhão Destruidor de Tanques e mais infantaria e artilharia, os alemães ficaram sobrecarregados. Comprometeram quase todas as forças no início, sobrando pouco para manter a ofensiva. No meio da manhã, o avanço alemão estagnou e seus Panzers começaram a recuar. Um ataque focado na infantaria mais tarde, à tarde, apoiado por alguns tanques hesitantes, também falhou em romper as linhas americanas. À meia-noite, os generais Terry Allen e George Patton reconheceram a batalha como vitória americana decisiva. O 601º foi essencial na vitória, mostrando coragem diante de grandes desafios. O posicionamento vantajoso deles certamente contribuiu para o sucesso. Com a escuridão tomando o campo de batalha, o 601º avaliou sua situação. 14 homens morreram e dos 31 destroyers de tanques M3 que iniciaram a batalha, 21 foram destruídos. Apenas 8 eram reparáveis. Também foi perdido um M6 pequeno 9 caminhões e 4 half-tracks regulares. Vários caminhões foram atingidos ao cruzar o campo de batalha para entregar munição. Os intensos combates elevaram o consumo de munição da unidade. A unidade havia usado quase todas as suas 2.844 munições de 75 mm, disparando 2.740, além de quase 50.000 cartuchos de munição de armas leves. Apesar das perdas, o 601º destruiu ou inutilizou 37 tanques alemães, 30 deles por ação direta do batalhão. O restante foi devido a minas e fogo de artilharia. A unidade também foi creditada por infligir 200 baixas à infantaria alemã. Em campos de batalha caóticos como El Guetar, as causas das baixas e veículos destruídos nem sempre são claras, mas as contribuições do 601 na batalha são inegáveis. Apesar das perdas e contratempos, a resistência do batalhão mostrou resiliência frente aos esforços do Afrika Korps. Isso foi uma melhora notável em relação às derrotas anteriores em Kasserine e em outros lugares. Seus esforços foram essenciais para reduzir a 10ª Divisão Panzer a 26 tanques operacionais, metade do dia anterior. O exército dos Estados Unidos da América aprendeu com reveses anteriores e mostrou nova determinação. Logo, eles estariam prontos para reverter a situação e ensinar por si mesmos.